Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre os ornamentos que uma mulher casada usa na Índia. Tradicionalmente, são 16 tipos de adornos que uma mulher casada usa. Normalmente, usamos todos eles somente no dia de casamento. Os 16 adornos, ou Solah Shringar, são bindi, que é a marca vermelha na testa, joias tais como colares, brincos, flores nos cabelos ou joias, anéis, pulseiras, joias nos braços, chamado de bajuband, joia na cintura, tornozeleiras, anéis nos pés, kajal, henna, perfume, kumkum e roupas de seda. E mantica, que é uma joia usada no cabelo também. Mas diariamente usamos bem menos que 16 ornamentos. Vamos ver agora os ornamentos ou adornos mais comuns usados pelas mulheres casadas na Índia. Por que as mulheres indianas usam todos esses adornos? Acreditamos que quando a mulher ela é bem vestida, bem enfeitada com as joias, isso traz boa sorte para o marido e a família do marido. Só que com modernização, com tempos mudando, as pessoas estão usando cada vez menos essas joias, né? Você diariamente não dá conta de usar tanta coisa. Então, no dia de casamento, as noivas usam todos os ornamentos, mas dia a dia usam bem menos que isso. Então, vamos ver os ornamentos que você, na rua também, você tranquilamente vai encontrar uma mulher casada usando todos esses ornamentos que vou falar aqui no vídeo. Vamos começar pela bindi, que é uma das coisas mais comuns que a mulher indiana usa, e também as pessoas do ocidente acham isso muito curioso. Bindi, que é uma marca vermelha na testa, no meio dos olhos. Isso significa que uma mulher é casada, e essa marca vermelha protege o Agnya Chakra, que fica no meio dos nossos olhos. Mag, ou sindur, é uma marca no meio dos cabelos. Antes de começar os cabelos, quando termina a testa, as mulheres indianas acostumam usar uma marca vermelha bem pequenininha também. Isso quer dizer que ela é casada. Um bom número das mulheres ainda usam isso. Pulseiras. Pulseiras, quase todas as mulheres casadas usam pulseiras. Você pode não usar bastante, mas pelo menos uma pulseira você usa. Pulseiras ajudam a regular a pressão arterial. Quando elas batem nos pulsos, isso aumenta a circulação do sangue. Nose ring ou nose pin, que é piercing no nariz. Dizem que as mulheres que têm nose pin sofrem menos na hora do parto. Sim, todos esses ornamentos que usamos também têm lado científico. Também tem vários livros sagrados, também nos livros de Ayurveda, que esses ornamentos são mencionados, como que eles ajudam o corpo das mulheres. Agora, seguinte adorno, toe rings ou anéis nos pés, protege o útero e regulam o ciclo de menstruação. Toe ring, ou esses anéis nos pés, são uma coisa que você usa somente depois que você casar. Mag, que é essa marca vermelha na testa, também você usa somente depois de casar. Agora, tornozeleiras. Normalmente gostamos de usar joias feitas com ouro, mas acreditamos que não é bom usar ouro nos pés.
Então usamos prata nos pés. A maioria das pessoas acredita nisso. São pouquíssimas pessoas que usam ouro nos pés. Então, normalmente, tornozeleiras e anéis são de prata. Isso aumenta a imunidade, ajuda a regular os hormônios e ajuda a melhorar a inflamação nos pés. O seguinte ornamento, que é um colar chamado de Mangalsutra, também é somente usada pelas mulheres casadas. E também é como se fosse uma aliança indiana. O colar de casamento, como se fosse uma aliança aqui, como no Ocidente todo mundo usa aliança. Na Índia, as mulheres casadas usam Mangalsutra. Mangalsutra quer dizer o cordão auspicioso. No casamento, tem cerimônia que o marido coloca Mangalsutra na esposa. E Mangalsutra ajuda a regular a circulação do sangue. Mangalsutra é feito com ouro e ele tem uns sementes pretos, um cordão de ouro e uma medalha no meio. Essa medalha depende e muda com região, com crença, ou você simplesmente pode personalizar essa medalha também. Seguinte adorno também é muito usado no Ocidente também, que é kajal. A gente chama de kajal, mas no Brasil chamamos de kajal. É usado para deixar os olhos mais bonitos. Normalmente a gente faz kajal em casa com um prato de prata. Como prata tem propriedades refrescantes, kajal ajuda a refrescar os olhos e melhora a vista. Esses são alguns ornamentos que as mulheres tradicionais usam na Índia. As mulheres casadas, com os tempos estão mudando, você pode ver bem menos coisas que as mulheres usam agora, mas essas que eu falei no vídeo, que são oito ornamentos, normalmente você ainda consegue ver uma delas, mesmo as mulheres andando na rua, você consegue ver algum desses ornamentos nela, mesmo que é uma mulher bem moderna, você vai conseguir ver algum desses ornamentos. Agora tem uma coisa muito específica que é um vestimento que chama sari. Sari é um pano de 5 metros, 5 ou 6 metros, que você se enrola no seu corpo. Esse é um adorno que somente as mulheres casadas usam. Antes de casar, você pode usar por alguma ocasião, mas você não usa dia a dia. Você pode usar para uma festa ou algum evento especial. Mas depois de casar, você pode usar sari dia a dia. O Punjabi, ou suit, como chamamos na Índia, que é uma calça com uma bata comprida e um véu por cima. Também é um vestígio bastante usado pelas mulheres casadas, que é mais confortável e dá menos trabalho para usar. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar joinha, deixa os comentários, compartilha com as pessoas e até mais com mais um vídeo.